História dos meus mais antigos antepassados de quem muito me orgulho descender. 16 de junho de 1198, morre Riquilda, princesa da Polónia, rainha de Leão e Castela, condessa da Provença e de Ivarstein, minha 28ª avó, 4 vezes minha avó, mulher de Afonso VII, meu 27º avô, 6 vezes meu avô, imperador, rei de Leão e Castela, primo direito de Dom Afonso Henriques. A rainha Riquilda da Polónia era quarta avó da rainha Santa Isabel, mulher do rei Dom Dinis de Portugal. Riquilda, princesa da Polónia, rainha de Leão e Castela, condessa da Provença e de Ivarstein, nasceu em Krakow, em 1135 e morreu em Ivarstein, dia 16 de junho de 1198, era filha de Ladislau II, rei da Polónia e de Inês de Áustria, neta paterna de Boleslao III, rei da Polónia e de Zbislava, princesa de Kiev, e neta materna de Leopoldo III, de Elige, marquês de Áustria e de Inês Weblingen, princesa da Germânia. Riquilda da Polónia, também conhecida como Riquilda da Silésia, foi uma princesa polaca da dinastia Piasta, pelo ramo silesiano, e por seus casamentos, rainha de Leão e de Castela, condessa da Provença e de Ivarstein. Biografia. Riquilda era filha de Ladislau II, da Silésia, rei da Polónia, e de Inês da Áustria, filha do marquês Leopoldo III da Áustria e meia-irmã do rei Conrado III da Germânia. Viveu os seus primeiros anos na Polónia, acompanhando os seus pais e irmãos no exílio, em 1146. Eles estabeleceram-se primeiro na Boêmia e depois na Germânia, sob a proteção do rei Conrado III, que deu a seu cunhado deposto o distrito saxão de Altemburgo. Rainha de Castela e de Leão. Em 1151, o rei Afonso VII de Leão e de Castela, primo direito de Dom Afonso Henriques, primeiro rei de Portugal, queria fazer uma aliança com o reino da Germânia através de um matrimónio, e Riquilda, sobrinha do rei germano, era a noiva ideal para tal. O casamento aconteceu entre outubro e dezembro de 1152. O seu primeiro filho, Fernando, nasceu em Toledo, um ano depois. Em 1155, Riquilda deu à luz Sancha, minha 27ª avó, 4 vezes minha avó. O rei Afonso VII morreu repentinamente no meio da guerra contra os mouros em Sierra Morena, a 21 de agosto de 1157. O infante Fernando tinha morrido um pouco antes de seu pai. Rainha viúva e condessa consorte da Provença. O falecido rei dividiu os seus domínios entre os seus filhos do seu primeiro casamento, com Berengária de Barcelona, minha 27ª avó, 5 vezes minha avó Sancho III, meu 28º avô, 2 vezes meu avô, ficou com Castela e Fernando II, meu 27º avô, 5 vezes meu avô, com Leão. O relacionamento entre Riquilda e seus enteados não lhe era favorável, especialmente depois de Sancho III declarar guerra a Raimundo Berengário IV de Barcelona, meu 28º avô, 4 vezes meu avô, cujo filho, o futuro Afonso II de Aragão, meu 27º avô, 4 vezes meu avô, era noivo de Sancha, minha 27ª avó, 4 vezes minha avó, sua filha. As relações instáveis entre Fernando II e o imperador Frederico I, primo de Riquilda, e o antipapa Vítor IV acrescentou mais dificuldades à rainha viúva, que finalmente decidiu mudar-se para o reino de Aragão, em 1159. Ali, Riquilda conheceu Raimundo Berengário II da Provença, sobrinho do conde de Barcelona. Apesar de ambos se terem apaixonado, a união deles seria claramente política. Raimundo Berengário II apoiava o antipapa Vítor II contra Alexandre III, que, por sua vez, apoiava o rei Luís VII da França. O condado da Provença tinha uma localização estratégica entre a França e a Península Itálica. Frederico também queria trazer para seu lado o conde de Barcelona, aliado dos reis da França, de Castela e de Leão. Em contraste, Raimundo Berengário II, primo por casamento do imperador Frederico, ganhava prestígio e poderia enfrentar as pretensões do conde de Boux, que recebera a Provença imperial como feudo. As negociações para o casamento duraram cerca de 1 ano e meio, até que, em 1161, Raimundo e Riquilda finalmente se casaram. Eles tiveram apenas uma filha, Dulce, que nasceu cerca de 1 ano depois. Raimundo Berengário morreu em 1166, tentando conquistar Nice. Condessa consorte de Ivarstein. Pouco depois da morte do seu segundo esposo, iniciaram-se preparativos para outro casamento. Aparentemente, ela foi prometida a Raimundo V de Toulouse por seu primo Frederico. Na mesma época, a nova condessa Dulce da Provença foi comprometida com o futuro Raimundo VI. O conde Raimundo ambicionava ficar mais próximo da dinastia de Hohenstaufen e apoderar-se do condado da Provença. No entanto, a oposição firme do novo conde de Barcelona, futuro genro de Riquilda, pôs fim aos dois noivados e, com o auxílio da República de Génova, iniciou uma guerra contra Raimundo V que durou 8 anos. Por volta de 1167, Riquilda casou, pela terceira e última vez, com Alberto III de Ivarstein, que lutou ao lado do imperador Frederico na guerra contra a Casa de Guelph, e mudou-se para a Germânia com seu novo esposo. Dessa união, sabe-se ao certo que nasceram 2 filhos, Conrado II, arcebispo de Mogúncia, e Alberto IV de Ivarstein,
embora algumas fontes citem ainda mais 3 filhos, Otto, Luís e Hermano. Pouco se sabe da vida de Riquilda depois desses acontecimentos, tendo ela falecido a 16 de junho de 1198. Família e descendência. Filhos do casamento com Afonso VII, Imperador, Rei de Leão e Castela. Fernando, Infante de Castela. Sancha, Infanta de Castela, casada com Afonso II, Rei de Aragão, meus 27º avós, 4 vezes meus avós. Filhos do casamento com Raimundo Brengário V, Conde da Provença. Dulce, Condessa da Provença. Filhos do casamento com Alberto III, Conde de Ivarstein. Alberto, Conde de Ivarstein casado com Inês da Baviera. Conrado, Conde de Ivarstein, casado com desconhecida.